E hoje a Escola do Amor começa com cheiro de naftalina, né? Essa música nos 80, anos 80, que eu acho que foi uma década dourada para as músicas românticas. Não sei se vocês lembravam dessa. Lembravam? Do Karate Kid, né? O tema do Karate Kid. E é difícil achar hoje em dia músicas assim românticas. As músicas hoje em dia têm uma letra assim muito mais... Até tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que é a vulgaridade, a banalização do sexo, né? As letras românticas hoje em dia, elas levam o amor para o lado mais do sexo do que realmente o sentimento, o companheirismo do homem e da mulher. Bom, eu estou sendo mal educado, não apresentei vocês ainda ao Odivan e a Suzana, o casal que vai estar com a gente hoje no programa. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por vocês aparecerem aqui hoje, diretamente de Goiânia, não é isso? De Goiânia, direto de Goiânia para participar desse programa muito bom, né? Especialmente para participar, e eles têm uma história bem peculiar que eles vão contar para todos aqui na Escola do Amor hoje. E nós vamos já com essa matéria sobre a banalização do sexo e a gente gostaria de receber os seus comentários sobre o assunto, sobre o tema. Se vocês têm alguma pergunta para o Odivan, para a Suzana, como eles vão desenrolando a história deles, você pode entrar agora na yudtv.com, deixar o seu comentário ali. Também no facebook.com/Escola do Amor, você vai já encontrar ali um assunto relacionado ao tema e você pode deixar os seus comentários. Nós vamos lê-los aqui no programa. E não esqueça, você que está no Twitter também, The Love School TV. Já voltamos, fique com a gente. Na balada, sexo casual e quando menos se espera... Hoje você tá saindo, você tá pensando logo no depois, assim, da balada. Logo de levar a mina pro lugarzinho, você já vai entrar no lugar assim, você já tá pensando onde você vai sair com ela. Qualquer lugar que eu vá, a pessoa já me olha com... Ah, vou ficar, já vou levar pra casa e já vai acontecer tudo e pronto. Então se você pra falar, não, vamos conversar, vamos devagar, então tá, vou pegar outro. Então eles ficam uma aqui, outra ali, 3, 4 na noite. Muitos parecem não medir as consequências. Pegam 1, 2, 3 pessoas e perdem as contas. Os jovens acabam se arriscando e parecem não enxergar o problema. A chance de contrair uma doença é grande. Para este especialista, o pior ainda é perder os valores íntimos. Um chega e fala, beijei 50 meninas. Ou uma menina falando que beijou 50 meninos. Eu não consigo entender muito o prazer desta quantificação de algo que eu acho que é muito íntimo. Para mim, beijo é uma coisa íntima. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que apenas 14% dos jovens entre 15 e 19 anos usam preservativos durante a relação, o que preocupa, já que a pesquisa revelou também que diariamente mais de 2.000 jovens no planeta estão se tornando HIV positivo. Usei alguns preservativos algumas vezes, sim. Este jovem que não quer se identificar contraiu o vírus da AIDS. Dentro do ritmo de vida que eu levava, é impossível saber realmente. Era muito troca de parceira, né? Ele vai em busca do risco mesmo. É o impulso. Eu tenho pacientes, curiosamente, eles se expõem. No dia seguinte estão aqui para saber se correram o risco. Você conforta, consola, aconselha e daqui a um mês ele está de volta, porque ele correu o mesmo risco. Nós vamos tratar desse tema hoje na Escola do Amor, que é uma das razões pela qual muitos casais acabam se separando, divorciando ou vivendo um casamento infeliz, que é problemas relacionados à vida sexual. Por exemplo, nós temos casais que sofrem por causa de traição, que é um ato de infidelidade conjugal, quando o homem ou a mulher vai e tem sexo fora do casamento, com outra pessoa. Quer dizer, o sexo está relacionado ali. Muitos casais passam o problema da frigidez da mulher ou da impotência do homem, do prazer precoce do homem. Então,
isso causa o sexo dentro do casamento ser uma coisa até desagradável, até como uma obrigação, uma tarefa, e não como uma fonte de prazer, como é o objetivo, a função e o propósito original. Então, muitas pessoas, Odivan, muitos casais, eu não sei se você no seu trabalho também tem, eu sei que você lida com muitos casais, você aconselha casais, a gente verifica isso, inclusive nós fazemos o curso Casamento Blindado e muitos casais sofrem por causa de problemas de origem sexual no casamento. Principalmente quando a esposa, no caso, ela cai dentro de uma rotina onde ela não se preocupa com a parte sexual. Mas o marido, ele não está na rotina da esposa muitas das vezes e ele exige uma parte sexual que a esposa muitas vezes não cede a ele. Então acaba que ele não se satisfaz, às vezes não é nem o fato de uma frigidez, às vezes não é como acabaste de colocar, mas o fato da mulher em si, a parte sexual de muitas mulheres não é como o homem. O homem, muitos homens, por ele, se ele pudesse ter sexo todo dia, ele teria. A mulher já não é tão como o homem, né? Então, acaba que, sem dúvida, muitos casais sofrem nessa Quer dizer, parece que às vezes não é igual para os dois, né? Não que não seja, deveria ser. A intenção original é que seja. Os dois são seres sexuais, tanto um quanto o outro, capazes de ter este prazer. Mas, por problemas que ocorrem, às vezes ignorância, ou às vezes experiências ruins, até no passado, nas relações anteriores, previnem esse prazer mútuo, né? Então, aliás, até uma pergunta que a gente está colocando hoje aqui, é que dizem aí fora que quanto mais experiências sexuais você tiver, quanto mais parceiros você tiver para você ter sexo, é melhor para que você adquira experiência e não entre no casamento como uma pessoa, como um bobão, uma bobona que não sabe de nada. Isso é válido? Você acha que isso realmente tem um fundo de razão? Vale a pena você ter vários parceiros antes do casamento para não entrar no casamento sem saber muita coisa ou não saber nada? Ou, na sua experiência, se você passou por isso, você hoje é uma pessoa casada, você é casado, e você teve vários parceiros antes, isso ajudou o seu casamento, tem ajudado? Ou, ao contrário, você preferiria não ter tido aqueles parceiros, não ter tido essas memórias, essas lembranças, não ter tido essa sombra atrás de você? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário para a gente poder aqui passar para as pessoas que estão assistindo o programa, o que pessoas que já passaram por isso têm visto como consequências desse tipo de relacionamento. Eu estava até pensando, uma vez eu estava fazendo uma reunião com um grupo de mulheres casadas. E uma delas, né, surgiu o assunto do sexo no casamento. E uma delas falou assim, olha, antes do casamento era legal, era legal, era gostoso, mas depois do casamento a gente não quer mais. E todas as mulheres naquele quarto falaram a mesma coisa. Naquela sala falaram a mesma coisa. Quer dizer, elas se referiram a parceiros que tiveram, que não era o atual marido. Não era o atual, estava falando do atual. Então eu fiquei pensando assim, essas mulheres, às vezes, elas estão aí, com título que eu estou só aproveitando, mas na verdade, a raiz não é essa. Não é que ela quer ter essa experiência, que ela quer aproveitar. Porque, por que então, depois do casamento, muitas delas já não vê o sexo como era antes? Então, quer dizer, porque não é uma coisa de aproveitar. Quer dizer, não está ajudando a fazer a vida sexual dentro do casamento melhor, né? Segundo a experiência dessas mulheres que você falou nesta reunião sobre o assunto, elas, se tiveram vários parceiros antes do casamento, deveriam estar com a vida sexual excelente no casamento. Mas, ao contrário, parece que elas se desligaram do assunto dentro do casamento. Ou então também, Renato, elas até tinham com o namorado que virou marido, né? Só que elas tinham isso, mas não era do mesmo jeito para o homem, não era uma necessidade como que é
para muitos homens, né? Para elas era como se fosse assim, para mim ficar com ele, para mim ficar com esse homem na minha vida, eu tenho que ter isso. Tem que me entregar. Eu tenho que me entregar, sabe? Aí depois que casa, já não tem mais. Acho que não precisa Já mais. não Casou, precisa mais, conquistou. é. Quer dizer, então a mulher tem usado como moeda de troca o sexo, né? E, aliás, é o que a gente vê. Às vezes o sexo é obtido de maneira tão fácil que tudo que o homem tem que dizer para a mulher, para levá-la para a cama, é eu te amo. Só isso. Porque ela quer isso, ela quer atenção, ela quer ser valorizada, ela quer alguém que lhe fale assim, você é bonita, olha, eu gosto tanto de estar com você, você é a mulher da minha vida. Pronto. Para ela, isso aí é o suficiente. Ela vai dar o que quiser. Não é que ela quer ir para a cama porque ela tem aquela necessidade, que ela está precisando e tal. Porque a sociedade tem pregado isso, né? A gente fala da banalização do sexo. Se a gente for olhar para trás, como que isso tudo começou, há mais ou menos 40, 50 anos atrás, lá nos anos 60, dos anos 50, antes dos anos 60, o assunto sexo era uma coisa até tabu. Não se falava muito, não se via muito. Aliás, o alcance da mídia era muito limitado. Então, o sexo era uma coisa muito privada entre duas pessoas. Não é que não existia promiscuidade, não é que não existia pessoas que também viam o sexo de maneira banal. Também. Mas a coisa tomou um volume hoje, uma escala, que é assustadora. Por quê? Porque começando com a mídia lá atrás e com a liberação do homem, da mulher, especialmente da mulher nos anos 60, nos anos 70, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a mulher, ela começou a dizer o seguinte, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser, não tem mais esse negócio de tabu, eu sou igual ao homem, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E o homem, claro, gostou disso. Qual homem que não vai gostar se ele não tem o pudor, não tem compromissos de família? Então, como que ele não vai gostar a mulher se oferecer facilmente para ele? Então, a ideia agora, hoje em dia, na cabeça das mulheres, de muitas mulheres, especialmente nos jovens, é o seguinte, você vale pelo que você oferece no seu corpo, pelo seu corpo. Então, a mulher está muito mais preocupada, eu falo de modo geral, claro, não são todas, mas, de forma geral, a mensagem que a mulher está recebendo, e muitas estão crendo nessa mensagem, é a seguinte, olha, o que importa é você ter seios grandes, bumbum grande e expô-los enquanto você puder. Porque é isso que vai fazer você valorizada diante dos homens. Então a mulher corre atrás dessa... Você vai ter a atenção que você quer. Você vai ter a atenção que você quiser. A mulher cai nessa história. Então você vê, hoje em dia na mídia é quase que uma regra. Para uma mulher ser famosa na mídia hoje, ela tem que tirar a roupa. Isso é praticamente regra, né? Aliás, com o evento da internet, nós vemos o quê? Que muitas famosas hoje em dia começaram com um vídeo pornográfico que soltou na internet por acaso, sem querer, foi sem querer, saiu na internet. Aí virou famosa, né? Ficou famosa. Quer dizer, então, mas até que ponto isso ajuda a mulher? Ela ser vista pelo corpo e não por aquilo que ela é. Ser vista pelo que ela expõe e não pelo que ela tem dentro dela. Até que ponto isso ajuda a mulher? Eu não acho que isso ajuda de maneira nenhuma. Porque a grande verdade é que o homem, ainda que o homem diga assim que ele gosta, o homem promove até mesmo a nudez da mulher, a promiscuidade da mulher, muitos homens sem vergonha promovem isso, mas a grande realidade é que chega um tempo que o homem também não quer ter uma mulher promíscua. Ele quer ter a dama do lado dele. Então, nem o homem, às vezes, acaba querendo mais a mulher. E eu fico pensando, né? A mulher, ela até sabe disso. Ela sabe. Ela sabe que quando o homem não quer, não a quer. Uhum. Só que eu acho que muitas delas pensam assim, olha, se eu tenho que escolher entre não ter ninguém, não ter atenção de ninguém, não ter valor de ninguém, e ter um pouquinho, pelo menos pelas razões erradas, então eu prefiro ter um pouquinho, pelo menos. Né? Uhum. Então nós vamos para esse lado, sabe? Porque eu penso assim, tem um monte de mulheres aí, vamos até falar, tem a Marilyn Monroe, né? Uhum. Linda, de aquele corpo, né? E se matou. Quer dizer, as mulheres sabem disso, sabem que isso não é tudo, mas
a mídia, todo mundo, parece que a sociedade está assim, de uma maneira que ela não tem para onde ir. Que a única maneira que ela vai ter valor, a única maneira que ela vai ter um pouco de atenção é seguindo esse caminho aí, que é ser essa mulher vulgar. Então, a moda dita isso e a atitude dela. Para onde que ela vai sexta-feira à noite? Tem que ir para um lugar que ela vai poder ter aquela atenção. E aí vai para as baladas, vai lá. Aí tem aquelas músicas que só valorizam a mulher, né? Cachorra e outras coisas, né? E ela pensa assim, olha, esse é o único caminho, não tem outro caminho. E as músicas que colocam a mulher no mesmo nível de um animal, muitas vezes as mulheres são as que estão cantando a música, são as que estão dançando para aquelas músicas. Quer dizer, elas estão se destruindo, elas estão se desvalorizando. Nós vamos falar mais como que a gente pode mudar, reverter esse quadro, talvez não a nível da sociedade em geral, mas pelo menos a nível da sua vida, da sua sociedade, o seu casamento, você que é solteiro ou solteira, na sua vida você pode criar a sua própria cultura, você não precisa estar sujeito ou sujeita à cultura em que você vive, você pode criar a sua própria. Nós vamos falar mais a esse respeito, vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre este tema. Existe uma banalização do sexo? Eu acredito que sim. As meninas hoje em dia não pensam muito no namoro como antigamente. Conheço gente que sai e fica da primeira vez mesmo. Várias meninas já falaram pra mim. Existe uma banalização pela TV, pelas músicas, pelo comportamento das pessoas. Isso você vê que já está virando cultural. Que seria mais uma exposição mais explícita, né? Isso sim. Os próprios pais incentivam essa banalização, ensinando as crianças a dançarem. Danças sensuais. Justamente. Esse tipo desses funk que passa agora. A mídia, ela coloca sexo como uma coisa, vamos dizer assim, comum, como qualquer pessoa pode, sei lá, ter acesso, qualquer idade pode ter. Tornou uma coisa muito fútil, muito fácil. Acham que assim vai conquistar uma pessoa, mas acaba não conquistando. Sem o sexo, a balada parece que não terminou numa boa. Eu sou totalmente, sei lá, contra isso, né? Mudou muito. O sexo, ele deixou de ser um vínculo entre duas pessoas que se curtem e se respeitam para ser simplesmente uma noite. Quero pegar muitas mulheres, tipo, passar pros amigos, sei que pegou muitas, pegou várias, mas... As meninas também fazem. Hoje em dia também tá assim, tá competição, né? Ninguém tá dando mais valor em namoro, igual era antes. Porque as pessoas não dão mais aquela seriedade, porque é uma coisa muito séria quando você faz isso, mas é cada um, né? Se você quer ir pra cama com a pessoa que você nunca viu na sua vida, boa sorte. Então, as maiores vítimas desta mentalidade de que você tem que ir para a cama cedo, você tem que perder a sua virgindade cedo, quer dizer, hoje em dia se a pessoa diz assim, tenho 18 anos, sou virgem, ela pode praticamente dar um tiro no pé, porque ela está se expondo ao ridículo de ser gozada, de ser vítima de todo tipo de piada. Pela própria mulher. Pelas outras, pelas amigas, e o homem então nem se fala. Então a pressão hoje em dia para os jovens é o seguinte, você tem que perder a sua virgindade cedo. E hoje a gente vê, às vezes na internet, casos, já aconteceram casos de menores de idade na internet, colocar lá o webcam no seu computador e começar a fazer a demonstração do corpo, tirar a roupa e... A troco de quê? A troco de visualizações. Se eu tiver 5.000 visualizações, eu vou tirar a camisa. Se eu tiver tantas mil visualizações, eu vou tirar o sutiã, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Então aquilo começa a criar uma... Sabe, a coisa vai lá para baixo, o nível baixa. E isso nós estamos falando de menores, de crianças, 13, 14 anos. Às vezes os pais não sabem o que os filhos estão fazendo na internet. E a gente tem que falar sobre esse assunto, porque infelizmente, Odivan e Suzana, infelizmente a gente perde
quando a gente não fala sobre esse assunto? Por quê? Por que o sexo tem sido banalizado e tem sido visto como vulgar? Porque pessoas banais e vulgares são as que mais falam sobre sexo. E as pessoas de bem ficam caladas. E acabam atingindo os filhos adolescentes das pessoas de bem, que acabam olhando o sexo de uma maneira diferente, acabam olhando o sexo, como acabaste de dizer, porque e a maior parte dos pais tem esse problema. Eles não falam, uns porque têm vergonha e outros porque pensam que a escola ensina tudo. E nós sabemos que não é verdade. A escola, ela ensina a parte, vamos dizer assim, mais científica do sexo. Mas a falta dos pais, como acabaste de dizer, falar para os filhos sobre o sexo, infelizmente acaba aguçando muito mais a curiosidade dos jovens. O que é errado, né? Essa ausência dessa conversa é errada porque na ignorância, então, gera-se muitos mitos, muitos tabus, muitas coisas que são erradas, porque o filho, a filha, o jovem vai pegar essa informação lá fora, na internet, que nem sempre é bom. Desculpa, e se o pai ou a mãe tem um diálogo totalmente aberto com os adolescentes em cima desse assunto, o pai e a mãe, eles conseguirão passar para os adolescentes o sexo da maneira que é o real, que é prazeroso, que é bonito, que preenche um casal. Né? Agora, se o pai ou a mãe deixa que o menino ou a menina aprenda na escola, ele não vai aprender do professor ou da professora. Ele vai aprender justamente de jovens que já estão com a cabeça virada na escola. Né? Suzana, você é uma filha entre 3, não é isso? 3 moças ou 3 mulheres, né? 3 mulheres. 3 mulheres. Vocês tiveram esse tipo de conversa com os pais de vocês? Não. Nas nossas dificuldades também foi essa, porque minha mãe, assim, não nos ensinou sobre isso, né? Nem meu pai. Muito pouco meu pai falava, enfim, né? Mas graças a Deus, assim, não houve problemas, assim, a gente não encontrou ninguém que nos levasse para o outro lado, né? Mas, assim, a gente vê realmente isso. Hoje eu tenho um filho de 13 anos, graças a Deus a gente não tem a mesma educação. A gente é muito aberto, conversa muito, ensina muito. Mas a gente vê que existe isso hoje, né? Os pais têm esse muro entre os filhos e acaba que eles fazem o que dá na cabeça, né? O que é ensinado. Tem pai e mãe que até fala com adolescente e o adolescente já sabia há muito tempo. Quando vai falar já... Sim, mãe, isso aí é... Até ensina, né? Porque eles sabem... As crianças já estão sabendo de muitas coisas. Né? Então, esse sermão, digamos assim, esta mensagem, esta pregação da cultura de hoje em dia aos jovens, que diz assim, você tem que perder a virgindade. Quanto mais cedo, melhor. Você tem que ter muitos parceiros para você pegar a experiência. Eu queria que você, que é jovem, você que é solteiro ou solteira, pensasse o seguinte, usasse a sua cabeça. Quem foi o idiota? Quem foi o animal que disse que você tem que perder a sua virgindade na sua adolescência? Quem foi a pessoa que ditou isso daí? Com que autoridade, com que base, com que provas e evidências que essa pessoa diz isso para você? Da onde saiu isso? Que ter muitas experiências vai te trazer mais experiência na vida sexual depois, quando você vier a ser casado ou casada. Ora, se você for olhar bem perto, as evidências mostram o contrário. Porque é só você usar a cabeça. Se eu quero saber, por exemplo, usar muito bem este aparelho aqui, então eu preciso passar o máximo de tempo possível com este aparelho aqui. Agora, se eu passo 5 minutos com esse aparelho, depois eu pego um outro, depois eu pego um outro, diferente desse, e vou pegando um outro diferente, vou pegando um outro diferente, vou pegando outro diferente, eu não vou aprender nenhum. Isso é simples, isso é muito lógico. Então, se você quer ter experiência, você quer saber realmente como você pode alcançar, sabe, o máximo do prazer na sua vida sexual, o óbvio é que você passe o máximo de tempo com a mesma pessoa, que é o caso do quê? Do seu futuro marido, da sua futura esposa.
Ora, essa é a lógica, mas quem fala isso aí fora? Se você for falar isso aí fora, você vai ser taxado de quadrado, de fora da época, ultrapassado e tudo mais. Mas é isso que a gente quer falar, você não tem que ficar ligado ou preocupado com o que as pessoas falam para você. Ninguém tem o direito de impor a você qual a idade que você tem que perder a sua virgindade. Ninguém tem direito de impor a você que você tem que ter tantos parceiros sexuais para você ter mais experiência. Ninguém tem o direito de fazer isso. Você tem que usar a sua cabeça, você não pode se apressar para fazer uma coisa tão importante, tão grande quanto o ato íntimo, o ato conjugal. A virgindade você só perde uma vez na vida. Você não pode fazer disso uma experiência corriqueira. Então você tem que pensar bem. Você que é solteiro e solteira, você que é jovem, tem que pensar bem sobre isso. Tá bom? Nós vamos continuar sobre este assunto. Já voltamos depois do intervalo. Bons relacionamentos acabam mal por falta de conhecimentos. Mas agora, só não aprende quem não quer. Seja aluno assíduo da Escola do Amor, The Love School, de segunda a sábado, 3 da tarde. Olha, a Miriam deixou um comentário na yustv.com. Me relacionei com mais de 40 homens, mas tudo por prazer mesmo. Amava fazer, fazia por gostar, sem trocar por nada. Gostava. Mas depois me arrependi amargamente do que fiz. E hoje não tenho ninguém. Só não sou triste, pois depois dessas experiências aguardo com paciência um homem sério e especial para mim. Pode continuar? Quer dizer, ela deveria, se quantidade trouxesse qualidade, ela deveria ser uma das mulheres mais felizes, né? 40 Exatamente. Homens. Ok. Ela fala que foi por prazer mesmo, mas esse prazer... Na hora. É aquele prazer, você ter aquela popularidade, você conhecer, você ser querida, né? Querida, né? Eu acredito. A Eliane deixou outro comentário. Acredito que essa banalização do sexo atrapalha a construção de relacionamentos sólidos. Os homens geralmente se aproximam apenas pensando em sexo e as mulheres, por sua vez, ficam porque já se acostumaram com isso. O sexo não deveria ser tão fácil quanto é, mas o mundo já está em um estágio tão grande que é difícil de mudar. É difícil de mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, né? A Deise Lima diz assim, se eu pudesse voltar ao passado, eu ficaria firme no meu propósito. Hoje, com 29 anos, me arrependo de ter cedido aos 22. A Sandra diz, eu preferia não tê-las tido, as experiências sexuais. Não ajudam coisa nenhuma. É mais uma falácia para desvalorizar as mulheres e elas, cegas, caem. Muito mais tarde, elas percebem que foram tolas. É muito triste o que temos assistido neste mundo. A Ligiane diz, hoje em dia acho que consideram careta aqueles que apenas beijam na boca. Sem sexo, a pessoa é taxada de careta. Quando é virgem, então, ela parece um alienígena, segundo essa sociedade moderna. A Maria diz assim, sou noiva, eu e o meu noivo somos virgens e nos guardamos para o nosso casamento. Acho horrível essas músicas que apelam para o sexo liberal. A Maria é virgem. Legal, Maria. Falando em virgem, nós temos um casal que falou aqui na Escola do Amor sobre essa experiência de terem aguardado e se guardado. Os dois se casaram virgens. Vamos ver a história desse casal. Olá, Renato. Olá, Cris. É um prazer enorme, uma grande satisfação da gente estar aqui, eu e a minha esposa, né, Cleitiane? Que é minha esposa. Prazer nosso. A gente veio aqui participar desse programa que tem ajudado tantos casais, né? Essa faculdade do amor. E a gente está aqui para contar o nosso relato, como tudo aconteceu e como está hoje a nossa vida. E para começar, a gente vai voltar lá para o início do nosso casamento, para contar o que a gente sempre idealizou. Nós casamos virgens e isso é um sonho desde quando criança. Os jovens que estão nos vendo agora, eles acham até um pouco caretice, poxa, não tem nada a ver, e a relação antes do casamento pode.
Só que esse não era a minha ideia. A minha ideia é de encontrar uma pessoa, namorar e noivar e casar. Respeitar ela, que eu acho que, bem, na minha opinião, cada qual tem a sua opinião, né? Mas na minha opinião, eu creio que tem que haver um respeito antes do casamento. Desde criança, pelo convívio também dos meus pais, eles passaram para mim isso porque também aconteceu no casamento deles, né? Eles também tinham essa essência e também casaram virgens, os dois. Então eles passaram para mim. Fica aquela vontade, aquela ansiedade, aquele desejo, mas você se guardando fica melhor depois do casamento, com certeza. Acho que depois sai, tem a relação, depois do casamento, não sei dizer qual é o gosto que tem, né? Digamos assim, de provar de uma fruta que já comeu antes. Digamos assim, que também não foi fácil esperar chegar o momento do casamento. A gente que é homem, você sabe que é mais difícil a gente, digamos assim, se segurar. Até meio complicado falar assim, se segurar mais. Eu via que estava pegando fogo, eu não, para aí. E um dos segredos também é que a gente não teve oportunidade, digamos assim, sempre namorando com a família do lado, a mãe do lado. Me lembro que quando eu ia na casa dela, o irmão dela ficava na sala jogando videogame, o tempo todo jogando, não tinha espaço para nada. O máximo que a gente chegava, quando saía, tinha que estar em casa 10 horas. A gente nunca, digamos, se saía com amigos ou com parente. A gente nunca ficou só. Eu acho que isso foi um dos segredos. A gente não deu espaço para a gente se envolver antes do casamento. Se há um respeito para com o outro desde antes do casamento, com certeza, após o casamento, esse respeito vai continuar. É como se o processo que tinha começado antes tivesse desvendado a partir do casamento. Nós já fazemos 11 anos e 8 meses de casado, ainda estamos em lua de mel ainda. Eu queria falar para você o quanto você é especial para mim, quanto tem valido a pena cuidar do nosso amor, de quantas vezes nós deixamos a nossa vontade, para fazer a vontade do outro, deixamos de lado. E isso contou muito na nossa vida. Então, eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu te amo muito. É o verdadeiro amor rolando na escola do amor. Isso é amar. Né? Quer dizer, veja se isso daí é caretice, veja se isso daí é ser quadrado. Não, isso daí é que é a verdadeira felicidade. E você tem condições de também ter isso na sua vida, mas você tem que usar a sua cabeça, você não pode seguir pela cultura, pelo que dizem aí fora. Tá bom? O Rogério e Cleitiane dividindo as suas experiências conosco aqui. A Fabrícia diz assim: tive essa experiência, apesar de ser evangélica, me envolvi em namoros e, como consequência, acabei experimentando o sexo sem ter me casado. Bem, no meu caso, serviu de experiência. Quebrei a cara, sofri demais e me senti usada. Agora, aos 27 anos, decidi que só vou me entregar a um homem novamente depois do casamento. Aconselho as moças a esperarem e se guardarem o máximo que puderem, pois não vale a pena. Quer dizer, a pessoa está aqui falando a experiência, né? Então... Mas é como um aqui falou, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Falou assim, porque ele falou assim, como é que você vai, com uma opinião isolada, vai convencer um adolescente do contrário? Aham. E as pessoas sabem disso, as pessoas ouvem outras falarem, mas elas querem isso. Quem tem juízo escuta, né? Quem tem juízo pratica. Negócio Agora, quem não tem juízo acha o seguinte: eu tenho que cometer os meus erros para aprender. E né? o segredo, um dos segredos num casamento feliz, está aí. Antes do casamento, teve respeito já. Uhum. Então, aqui, como a Cleitiane falou, o respeito antes do casamento entrou para o casamento. E continuou. E quando eles se encontram, né, na lua de mel, a lua de mel é realmente uma lua de mel, né? É tudo novo, é tudo diferente, né? Eles estão ali se encontrando, se conhecendo, né, sabendo, assim, aprendendo tudo juntos, um com o outro. Uhum. Então, não teve mais ninguém no meio ali, não teve ninguém que entrou na intimidade. Traumas, lembranças, memórias
de relacionamentos anteriores, ciúmes, às vezes o rapaz fica ligado nos parceiros, quer dizer, quantos parceiros a mulher teve anteriormente, a mulher fica se comparando, será que ele já teve outra que foi melhor que eu? Quer dizer, todos esses grilos ficam na cabeça da pessoa que teve relacionamentos fora ou antes do casamento. Então, a pessoa só precisa usar a cabeça um pouquinho para entender o que realmente traz o resultado melhor no final das contas. Bom, Odivan e Suzana, vocês estão casados há 16 anos. Vai fazer 17, dia 17 de dezembro. Ok. Caminhando para 17 anos. Ele não é ruim com as datas. Geralmente o homem... Não, ele não é. Não. Ele lembra dia 17, fazer 17 anos. Está contando os dias, né? Mês e pouco aí. Ok, tá certo. Vocês, então, casados há quase 17 anos, têm um filho de 13 anos, né? E uma peculiaridade do relacionamento de vocês é que você, Odivan, é 10 anos mais velho do que a Suzana. Exato. E muitas vezes a gente fala do contrário, quando a mulher mais velha casa com um homem mais novo. No seu caso, foi diferente. Isso afetou o relacionamento de vocês? A princípio, no começo do relacionamento, eu tinha meus 25 e ela aos 15, quando a gente começou a namorar. Criou-se uma expectativa, porque eu via nela características que me interessavam e que faziam com que eu cresça, que não teria problemas, né? Características dentro daquilo que eu faço, né? Então, preenchi aquelas características, não como marido e mulher, porque eu não a conhecia nesse aspecto e ela também não me conhecia nesse aspecto. Então, criou uma expectativa de que não haveriam problemas. Mas, depois que casamos, realmente houve alguns problemas, porque ela pode falar até melhor do que isso, ela era muito mimada pelo pai, porque, como ela falou no início do programa, eram 3 mulheres, né? E o pai dela gostava muito dela também, não que não gostava das outras, né? Então, por ela ser muito mimada, e eu criei uma expectativa apenas em cima daquilo que eu esperava para aquilo que eu fazia e faço, né? Que é o meu trabalho. Então, quando nós casamos, houve sem dúvida essa dificuldade pelo fato dela ser, bem dizer, uma criança, né? E eu já casamos com 27 anos. Eu tinha 27 e ela 17. Como é que foi, Suzana, para você? Bom, é complicado, né? Porque com 17 anos a gente, adolescente, acha que sabe tudo, né? E eu, sendo mulher, a mais velha das 3, né? Era muito mimada pelo meu pai, muito. Nós éramos muito amigos, até quando ele faleceu, todo mundo se preocupou muito comigo, porque nós éramos muito amigos. Então, quando eu me casei, como a gente estava conversando, né? Eu achei que ele seria o meu segundo pai, né? Assim, vai fazer todas as minhas vontades, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu quero. Já que meu pai faz tudo que eu quero, por que ele não vai fazer tudo que eu quero se ele diz que me ama? Né? E aí houve o problema, né? Porque aí ele não fazia e eu chorava, ele não fazia e eu chorava, eu chorava, eu chorava, chorava, por coisas bobas. Se eu fazia uma coisa, ele não gostava, eu chorava. Por que você não gostou? Aí eu queria alguma coisa, eu queria sair, eu quero sair. Não, hoje eu não vou sair. Aí eu chorava, tudo eu chorava. Você não faz o que eu quero, você não faz o que eu quero. E eu acabava sofrendo com isso e a vida dele continuava. Porque... Você colocou o seu marido na forma do seu pai, tentou encaixar ali na forma do seu pai e não houve um encaixe. Aí você teve a frustração pela expectativa não realizada, né? Agora, quando você pensava assim, antes de casar, bom, ele tem 10 anos a mais que eu, você não teve uma preocupação com isso? Como é que você interpretou isso e decidiu, não, eu vou porque não vai ter problema? Não, muito pelo contrário, eu achava que não haveria problema justamente por ele ter essa diferença e ser um homem já, né? Eu não queria do meu lado eu não queria casar com um homem que fosse imaturo, que não soubesse o que queria da vida, né? Então ele com 10 anos a mais, ele sabe o que ele quer, né? Então eu não vou ter problema. Justamente por isso que surgiam os problemas, que eu sabia o que eu queria. Na época, claro que não tinha experiência nenhuma
no que diz respeito à convivência 2. Mas eu sabia o que queria e eu tinha ela, como eu falei há pouco, que supria as necessidades em cima do que eu queria, mas faltava a experiência conjugal, relacionamento a 2. Faltava, porque eu nunca, por mais que eu tivesse e tenha 10 anos mais do que ela, mas a experiência de convivência a 2 eu nunca tinha tido, né? Então faltou aí a experiência. Mas teve um dia que ela disse, eu vou arrumar as roupas e vou embora. Não teve? Teve. Como é que foi? Então, ele, num afã, né, brigando e tal, aquela coisa, você não me ouve, você não faz o que eu quero, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Você quer que eu te ajude? Eu arrumo tudo e te levo à rodoviária. Ele se propôs a te ajudar e levar você na rodoviária. A vida dele, ele quis dizer assim, olha, se você não mudar, depois a gente conversando, depois que eu chorei muito, a gente conversando, ele falou, não é essa pessoa que eu conheci. Você não tem necessidade de fazer isso. Eu gosto de você como você é, você pode se adaptar, né? Você não precisa ficar chorando por tudo, brigando por tudo. E aí eu fui entendendo com o tempo isso, mas na hora foi doído. Você né? tentou pelo sentimentalismo mudá-lo, né? Eu queria que ele fosse como eu queria, não como ele é. Eu queria que ele fosse como eu idealizei. Você tem que ser assim. Enquanto eu queria isso, não acontecia nada. Nem você era feliz e nem ele, com certeza. Nem ele. Evidentemente que nada melhor do que a convivência a 2 para mudar isso, né? E não que eu exigisse dela perfeição, não que eu exigisse dela total submissão, não. Mas realmente ela era um tanto quanto meiga, não é meiga, ela era muito paparicada pelo pai. Então, ela era muito sensível, não podia falar absolutamente nada, que ela aparentemente não, ela sentia. Eu não exigia mudança dela, que eu também não mudasse. Né? A mudança veio de ambas as partes, para que pudéssemos resolver, na época, o problema. Né? Mas mudou, né? Ele lidou com você dessa sua maneira de ser, a maneira que ele lidou com você, ele ajudou ou fez a coisa pior? Por exemplo, não sei se ele era mais duro, se ele era mais seco, mais frio. Ele te ajudou a mudar, a ver o problema ou piorou? Não, na verdade, quando eu queria que ele mudasse, que ele fizesse o que eu queria, ele deixava isso claro. Não é como você quer, eu não vou me moldar Na verdade, eu queria que ele fosse meu bonequinho, né? Você vai ser como eu quero, assim, assim, assim. Então, quando eu tentava impor isso e ele batia pé e falava não, aí eu tentava pelo lado sentimental. Poxa, você não me ama, você não faz o que eu quero. Eu chorava, chorava. Enfim. É o que a menina faz com o pai, né? Exato. Porque eu também sou filha, éramos 2 filhas em casa e com meu pai eu conseguia tudo. Exatamente. Falou tudo. Tudo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a mulher mais nova do que o homem, ela faz esse joguinho de filha. Quando a mulher é mais velha, ela faz papel de mãe, ela já quer mandar. É assim, acabou. É verdade. Por aí mesmo. Olha, se correr, né? O bicho pega, se ficar, o bicho come. Bom, eu queria pedir a vocês, Odivan e Suzana, que vocês nos ajudassem a aconselhar esse casal que nos procurou no laboratório da Escola do Amor, o Eduardo e a Luciene. Vamos assistir a situação deles e ver como que a gente pode ajudá-los. Luciene e Eduardo vivem grandes conflitos. Ele diz que ela é nervosa e sempre quer tomar as decisões. Já Luciene reclama que Eduardo é muito devagar. O que eu vejo que está errado na nossa vida é um ficar esperando pelo outro. Às vezes você espera muito por mim, eu espero muito de você. Tem coisas assim que ela não para e pensa para falar. Às vezes ela fala mesmo sem pensar. Eu sou mesmo, eu cobro muito dele porque eu acho ele muito calmo, espera muito as coisas acontecerem. E eu falo que a gente tem que lutar. Tudo para ela é curso. Até para fazer um almoço tem que fazer um curso, porque senão... No momento que eu cobro que ele falta algo para ele ser cabeça, é nas atitudes.
Às vezes ele é, desculpa falar, às vezes é bastante infantil e, como eu já falei, às vezes, talvez é por a mulher ser mais madura que o homem, eu já sou mais madura mesmo, né? Até pela idade, eu cobro isso dele. Às vezes ela quer tomar a frente da situação, por até ela achar que eu não tenho condições de tomar a frente, ela quer tomar a frente. E eu, por ser desse jeito tranquilo assim... Olha só, é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né, Odivan? É o contrário de vocês dois. Você é mais velho 10 anos do que a Suzana. Ela é mais velha 10 anos do que o Eduardo. Aí ela acha que ele é infantil, ela acha que ele é imaturo, que ele é devagar, que ele não toma decisões. Ora, ela casou com uma criança, né? Comparativamente falando, ele tem 35 anos, quer dizer, supostamente é um homem, mas ela com 45 está muito mais além, mais longe do que ele. Ora, o que ela pode esperar dessa situação? É, na verdade? Exatamente. Infelizmente, ela não pesou antes de assumir o relacionamento. Ela não pesou. Agora que já está nesse relacionamento, impor não vai resolver, né? Quer dizer, agora ela vai ter que pedalar para trás, né? Quer dizer, ela tem que dar um tempo, não pode correr lá na frente e esperar que ele acompanhe. Porque você, Luciane, você casou com um homem mais imaturo, um homem mais jovem que você, ele não está no mesmo nível que você. Então, sempre vai ser uma fonte de frustração. Enquanto você esperar dele o que você esperaria de um homem da sua idade, da sua maturidade. Agora, você casou. O que você tem que fazer? Você tem que pedalar para trás. Quer dizer, você tem que tirar o pé do acelerador. Você tem que deixar ele tomar a frente e não ficar querendo ser a mãe dele. Porque enquanto você fizer isso, você vai frustrá-lo e vai fazer com que ele se sinta ainda mais como uma criança. Então, você tem que olhar como que você está agindo e talvez piorando a situação. Deixa ela tomar a frente das situações, mas mesmo assim, às vezes eu fico bravo. Por exemplo, um carro. O carro, sempre o homem que tem que ver, né? Se o pneu está furado, se está faltando água, se está faltando óleo, se venceu o prazo de fazer revisão. E muitas vezes eu cobro muito isso dele. Poxa, você não está vendo que precisa fazer revisão no carro? Que aconteceu isso, que tem que estar sempre cuidando? Muitas vezes ela quer levar numa concessionária que é uma coisa que fica, vamos por um exemplo, R$100, uma concessionária cobra 300, ela quer pagar 300. Por segurança. Mas às vezes tem também o barato, às vezes também não são todos. E é isso que a gente discute bastante. Ela quer de um jeito, eu quero do outro. É que eu acho que, por exemplo, como nós estamos falando, numa concessionária, o trabalho é garantido, você pode ir lá cobrar. E se você vai num cara que não te dá nenhuma nota, ele vai fazer do jeito dele e você não pode cobrar. É barato. Então eu acho que às vezes o barato sai caro, né? Por isso que eu acabo te cobrando isso para que você dê valor no sentido garantia. Porque tudo, eu acredito que na vida nós temos que ter garantia no que a gente faz. Ela não mede as palavras. O que ela tiver na mente, ela fala mesmo. Então muitas vezes até ela mesma fala que não é que ela não gostaria de falar aquilo, mas no momento assim ela fala e então muitas vezes se não tem importância uma pessoa estar do lado da outra, o certo é se separar. E eu me separei muitas vezes dela por isso. O maior motivo da nossa separação é cobrança, que ele não suporta. Ele não suporta ser cobrado. Até a gente já conversou bastante, a gente tem um filho, assim, da gente, por ser um novo casamento. Às vezes eu me sinto até mal, que eu falo para ele, até me sinto mal depois. Às vezes eu não me sinto feminina, de poder fazer minhas coisas e ter que estar fazendo para ele, por ele, sem que ele vá. Entendeu? Isso me deixa muito chateada. Aí eu falo, poxa vida, se é para mim ficar fazendo tudo sozinha, o que adianta ser casada? Assim é melhor viver só. Aí ele ouve essa palavra, que magoa muito, ele fala, então tá bom, então viva a tua vida que eu tô indo.
Aí depois eu penso, poxa, peguei pesado. Aí vou lá, às vezes ele não quer voltar. Aí ponho nosso casamento, poxa, a gente casou, tem que mudar, a gente tem que mudar, você tem que mudar. Aí começa outra guerra e ele não quer voltar. Tem muitas coisas que estão acontecendo ultimamente na nossa vida que estão sendo coisas que é pra gente abrir o olho de verdade e partir pra cima, porque do jeito que tá não dá pra ficar não. Diz que não vê mudança em mim, porque nosso casamento é uma guerra em relação a muitas coisas. Então, veja bem, nós vamos tentar dar um conselho aí, porque essa situação não é ideal, né? Isso não deve ser feito, um casamento de incompatibilidade no nível de maturidade dos dois. Mas já que eles já estão, vamos tentar fazer desse limão uma limonada. Suzana, você tentava mudar o Odivan, você tentava fazer dele o seu bonequinho. Parece que é o que ela está querendo fazer do Eduardo. O que você aconselha ela a fazer nessa situação? Eu estava observando ela falando, o que acontece é que ela não está enxergando a diferença que ela tem, a maturidade além dele, né? Ela tem 10 anos a mais, então ela não pode exigir dele, o que ela está querendo é que ele tenha a mesma maturidade que ela. Ela não vai conseguir isso, nem falando, nem brigando. Já que ela entrou nesse relacionamento, agora ela vai ter que esperar ele amadurecer, não tem jeito, não vai ter como ela impor, porque toda vez que ela impõe, ele recua e vai embora, né? Não tem... Você entendeu que você não podia mudar o Odivan, né? Fazer dele o seu bonequinho. Como que você, então, agiu diferente para poder acabar se relacionando bem com ele? Como é que foi a sua estratégia diferente? Então, num determinado momento, dentre tantos os nossos desentendimentos, eu entendi que não era ele quem precisava se encaixar no que eu queria, sim eu que precisava me encaixar na vida dele. Então eu comecei a mudar, né, a ceder, a entender quando ele me dizia que não, porque quando ele me dizia que não, eu achava que, por que ele não está fazendo a minha vontade? Eu não procurava olhar o porquê ele não queria fazer. Então eu comecei a entender, não, ele não quer sair porque ele está cansado, ele prefere ficar em casa ou no aconchego do lar, é melhor, eu consigo descansar minha cabeça. Enfim, né, ele conseguiu, assim, me convencer de certa forma, né, que eu tinha que mudar, né, que eu precisava mudar, que eu precisava ser diferente para com ele, que o fato de eu ficar chorando ou mesmo de eu ficar tentando impor para ele, eu não ia convencê-lo. Então eu comecei a entender isso, parei de chorar, parei de reclamar. Não foi fácil, como não é fácil para mulher nenhuma, porque a mulher quer sempre expor os direitos dela, né? A mulher gosta de diálogo, de conversa, vamos conversar, vamos dialogar o tempo inteiro. Porque ela acha que se ela conversar, ela vai convencer o homem daquilo que ela quer, só que não é assim. Odivan, você teve que mudar também com relação a Suzana, e o que você vê dele que ele tem que fazer nessa situação? Eu tive que mudar sem dúvida nenhuma. Eu não poderia exigir dela uma mudança se também eu não mudasse. Então eu também cedi. Eu acho que o segredo de um relacionamento é ambas as partes cederem. Então eu aprendi a ceder até um certo limite, eu aprendi a ceder. E o que eu acho que ele deve fazer, sem dúvida nenhuma, falaste aí há pouco que ela tem que pisar no freio, né? E ele tem que pisar no acelerador. Se ele sabe que ela exige, então ele sendo o homem, ele tem que pensar o seguinte: eu não vou esperar ela exigir, eu não vou esperar ela pedir, ele tomar frente das coisas um pouco mais, né? Então está aí, vocês estão bem desequilibrados, então os dois têm que procurar ceder para poder encontrar no meio, tá bom? Você... Luciene, você tem que tirar o pé do acelerador, Eduardo, você tem que pisar no acelerador para poder alcançar a maturidade da Luciene e não ficar tentando mudar um ao outro, tá bom? Já voltamos daqui a pouquinho. Amaré. Obrigado. Sei que não queria isso, mas não venço sem seu apoio. Eu sempre apoio você. Obrigado, amor.
Ah, eu tive uma ótima ideia. Quer ir comigo? Vamos, essa luta... Ah, tá bom. Então fica pra próxima, tá? Acreditar na pessoa amada quando ninguém mais acredita. Muito bem, nós estamos terminando o programa. Eu queria agradecer aqui o Odivan e a Suzana por repartir a história de vocês, compartilhar. Com certeza ajudou muitas pessoas. Uma honra para nós ter participado do programa, né? Muito bom. E quem ainda não teve o bastante de vocês, pode continuar assistindo aí o de TV, porque o seu programa entra logo em seguida desse aqui. Exatamente. Muito bem, agora terminando o assunto da banalização do sexo, eu queria dizer o seguinte: o contrário, o outro extremo, né, da banalização é a valorização do ato conjugal. É você se preservar, é você se guardar, não cair na cultura do mundo, mas criar a sua própria cultura, procurar se educar, conhecer o seu próprio corpo, ter as informações científicas de como que é o corpo do homem, o corpo da mulher. Isso sim você deve investir no início, enquanto você não é casado, para que então depois vocês possam ter a vida íntima na melhor satisfação que ela pode oferecer a vocês, tá bom? Então, vamos ficando por aqui na Escola do Amor com uma música muito bonita e voltamos amanhã. Pessoal de Brasília, Domingos e Núbia estarão conosco no programa, na Escola do Amor. Até